Sou o professor Fábio Neves e hoje vamos tratar nesta aula sobre os quadriláteros notáveis. Na aula passada falamos sobre os polígonos, nós já vimos os triângulos e agora vamos para os quadriláteros. Bom, os quadriláteros, como a gente já viu na parte de polígonos, eles possuem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos. A soma dos seus ângulos internos é igual a 360 e eles possuem 2 diagonais, certo? Utilizando aquelas duas fórmulas que nós vimos na aula anterior. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui, vamos ver seus elementos. Então, tem aí os 4 vértices, A, B, C e D. As diagonais AC e BD. Os ângulos internos, o ângulo interno aqui no A, B, C e D. Seus ângulos externos, aqui representados por E, F, G e H. Ok? Vejam que as diagonais se cruzam. Também a gente vai falar sobre esse cruzamento. O objetivo da aula é identificar e nominar cada quadrilátero. Tá bom? Então, os quadriláteros a gente vai dividir eles em 2 grupos. Os não trapézios e os trapézios. Ao contrário do que muitos pensam, e a gente costuma falar no nosso dia a dia, quadrado, retângulo, losango, que pelo nome parecem ser não trapézios, na verdade eles são trapézios, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, os não trapézios são aqueles que não possuem lados paralelos em hipótese alguma, não possuem. E os trapézios possuem par de lados paralelos. Esse par de lados pode ser um par ou 2 pares. Tá? E aí a gente vai subdividir os trapézios em um par e 2 pares de lados paralelos. Tá? Um exemplo aqui de não trapézio, assim como no slide anterior, temos esse daqui. Ele possui todas aquelas características que nós falamos, tá? Tem suas diagonais, tem tudinho. O que acontece é que ele não tem lados paralelos. Ponto final. Mas é um quadrilátero. Ok? Então vamos lá, aqueles que têm um par de lados paralelos são aqueles que nós rotineiramente costumamos chamar literalmente de trapézios. Tá? São 3 tipos de trapézios. O primeiro deles nós vamos ver é o trapézio escaleno. No escaleno, todos os lados são diferentes e ele não possui eixo de simetria. Tá? Esse lado aqui ele tem uma medida, esse aqui tem outra. Esse aqui tem outra e esse tem outra. Então, para cada medida, uma quantidade de tracinhos diferentes. Lembrem-se que esses lados que são paralelos, eles normalmente são chamados de bases. Base maior, para aquela que for maior, claro, e base menor. Essas bases são os lados paralelos. Consequentemente, esses lados aqui transversais serão, os dois serão transversais, cortando 2 paralelas, que também já foi tópico de aulas anteriores. Portanto, esses ângulos aqui são colaterais internos e a soma deles é 180, pois eles são suplementares. Isso vai valer para todos os trapézios, tudo bem? O trapézio retângulo, o que muda? É que ele vai ter 2 ângulos retos em um dos 2 lados, tá? Tem 2 ângulos, ele não tem 4. Tem 2, porque se tiver 4 vai receber um outro nome, tá bom? Também não tem eixo de simetria. Estamos vendo aqui, ó, os ângulos retos, aqui no vértice A e no vértice B. Ok? Aqui também o ângulo D e o ângulo C recaem na mesma situação anterior, eles são colaterais internos e, portanto, a soma deles é 180. Vamos ao próximo. O trapézio isósceles. O trapézio isósceles vai ter 2 lados com o mesmo tamanho e vai ter o eixo de simetria, como eu vou mostrar aqui. Esses 2 lados que está falando do mesmo tamanho não são as bases, são os lados inclinados. Esses lados aqui, eles terão o mesmo tamanho. Consequentemente, esses ângulos aqui de baixo, eles terão a mesma medida. E esses ângulos aqui de cima também terão a mesma medida. O eixo de simetria vai ser o que vai passar aqui no centro, perpendicular, que vai mostrar uma espécie de espelhamento entre um lado
e outro. Ok? Então esses são os trapézios, tá? Esses têm apenas um par de lados paralelos. E aqueles que têm dois pares de lados paralelos, quais são? Vamos começar pelo paralelogramo. Ele possui os lados opostos, né, paralelos. A soma de quaisquer dois ângulos consecutivos é 180. As diagonais cortam-se ou interceptam-se no ponto médio. Os lados opostos serão congruentes e os ângulos opostos serão congruentes. Vamos ver aqui. Bom, então, quaisquer dois ângulos consecutivos, por exemplo, aqui o A com o D, eles têm medidas diferentes, mas como eles estão entre duas paralelas, eles são colaterais internos e, portanto, são suplementares. Já o A com o B, também dois ângulos consecutivos, entre duas paralelas, também são colaterais internos, então também são suplementares. E por isso a gente chega à conclusão de que os ângulos opostos são congruentes. Eles têm que ter a mesma medida, porque ambos são suplementares a esse ângulo A. E aí, analogamente, a gente chega à conclusão de que o ângulo C é congruente ao ângulo A. Então, os ângulos opostos são congruentes. Tudo bem? Uma característica interessante do paralelogramo é que suas diagonais interceptam-se uma no ponto médio da outra. Então, uma divide uma ao meio e a outra também fica ao meio. Não que todas tenham o mesmo tamanho, hein, gente? Tá? Cada uma é dividida ao meio. Paralelogramo, nós vamos ao caso do retângulo, né? O retângulo ele possui 4 ângulos retos, certo? Cada vértice, cada ângulo interno é igual a 90. Os seus lados opostos são congruentes, mas a garantia é apenas dos lados opostos. Então, esse oposto com esse, eles têm o mesmo tamanho, e este oposto a este também vão ter o mesmo tamanho. Ok? Esse é o retângulo. O losango, né? O famoso desenho ali da pipa, às vezes. Característica dele principal, ele continua com os 4 lados agora do mesmo tamanho. Suas diagonais também interceptam-se num ponto médio, só que aqui, além essa interseção, forma 4 ângulos retos. Essa é a principal característica do losango, junto com o fato de cada diagonal dessa ser também bissetriz dos ângulos internos. Ok? No losango valem ainda todas as propriedades do paralelogramo. Tá? E por último, porém não menos importante, temos o quadrado. O quadrado, a gente vai ver que pelas suas propriedades, ele tem as mesmas propriedades do retângulo, que são o quê? 4 ângulos retos. Aí é a propriedade do losango. Suas diagonais formam um ângulo de 90 graus, ou seja, elas se interceptam perpendicularmente. Certo? E uma propriedade aqui nova é que forma, isso também vale até para o losango, se formos ver, né? Já que no losango os 4 lados têm o mesmo tamanho, ao traçar uma diagonal, nós formamos 2 triângulos isósceles. Aqui também, ao traçarmos uma diagonal, nós formamos um triângulo isósceles. Para um lado e para o outro. De maneira geral, vou mostrar aqui no quadro resumo as características dos quadriláteros. Então, nós temos os quadriláteros que não são trapézios, ou seja, eles não têm lados paralelos. E temos os trapézios, que têm pelo menos 2 lados paralelos. Os trapézios propriamente ditos são aqueles que têm 2 lados paralelos, né? Temos o isósceles, o retângulo e o escaleno. E temos do outro lado os paralelogramos, né? O paralelogramo propriamente dito, que tem como subdivisões, digamos assim, o retângulo e o losango. E unindo as características do retângulo e do losango, nós formamos um quadrado. Então é sempre bom entender assim, todo quadrado, ele é um retângulo, todo quadrado é um losango.
Consequentemente, esse quadrado também é um paralelogramo. E como tal, todo quadrado também é um trapézio. Tá? Por mais estranho, porque a gente não costuma utilizar essa nomenclatura, né? Costumamos apenas separar em trapézios esses 3 casos e os paralelogramos esses outros 4 aqui. Ok? Então, ficamos por aqui. Essa é a parte de nomenclatura e algumas características dos quadriláteros.